Hare Krishna, Namastê. Olha só, pessoal, eu tenho aqui um vídeo hoje, eu acredito que vamos ter aí uma oportunidade muito interessante de falar de um assunto bem complexo. Temos aqui um e-mail de um Bhakta que está aprendendo a consciência de Krishna por intermédio do mapa astral. Eu fiz o mapa dessa pessoa, desse rapaz. É um rapaz muito inteligente. Ele mora aqui na Espanha, na cidade de Valência, onde eu estou no momento, e já faz aí acho que uns 5 meses que ele está cantando os santos nomes, recebendo aí os áudios que eu repasso, que são as aulas do Chandramukha Swami de 15 minutos, que são super néctar, e repassando aí Bhagavad Gita, aulas e indicações de livros. E ele está aqui, assim, tipo, devorando mesmo os temas. Ao mesmo tempo, ele explora os vídeos do meu canal no YouTube, é o canal Caminho dos Devas. Nesse canal, eu trato do assunto da questão da origem do mal, da cosmologia védica e a origem do mal. E aí é levantado a questão que é a possibilidade de que nós estamos vivendo num simulador chamado Maya, né? Os Vedas chamam esse simulador de Maya. E na linguagem atual, na linguagem científica, baseado na teoria das cordas, na física quântica e na matemática avançada deixada pelos pensadores aí dos últimos séculos, mas principalmente pelo pensador Srinivas Ramanujan, um indiano que nasceu aí no ano de 1913 e viveu 33 anos e deixou uma matemática que é a matemática mais avançada que nós temos na atualidade. Então, a partir daí, os cientistas, a comunidade científica aceita a possibilidade, sim, matematicamente calculada, de que nós estejamos vivendo em uma simulação de realidade. E o Mateus, aprendendo esses conceitos, aprendendo essa ideia, né, entendendo da sua busca de compreender aí sobre a realidade, então o Bhakta Mateus enviou um e-mail muito interessante, que eu gostaria a princípio, eu deveria fazer apenas uma resposta para ele, mas eu achei a pergunta muito boa. Na verdade, é uma pergunta dividida em 3 fases. Então, possivelmente, eu vou fazer aí 3 vídeos para explicar essa resposta. Ou então eu faço um vídeo só, dependendo aí de como é que for aí a inspiração. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou ler aqui primeiro a primeira parte da pergunta. São perguntas muito inteligentes. O Bhakta Mateus é um menino muito inteligente, sincero e muito curioso a respeito dos assuntos de Deus. E aqui está a pergunta dele. Então o Bhakta Mateus diz o seguinte: bom, como você quer que eu pergunte todas as dúvidas que eu posso? Então, lá vai, segura. Bom, olha só. Dando como válida a possibilidade ou a interpretação de que a vida material como uma simulação seja um fato, a existência de Deus e a de Krishna também não seria possível que inclusive Deus, Krishna e os universos espirituais estivessem todos dentro de um programa muito maior, desenhado por entidades que inclusive podem ser malvadas por alguma razão? Aí, essa é a pergunta. Na verdade, essa é a primeira parte da pergunta. Então, vamos por parte. Bom, veja bem, olha só. Primeiramente, muitas pessoas, essa é uma pergunta que remete a uma pergunta muito antiga. Na verdade, é uma pergunta que remete ao seguinte: se Deus criou tudo, quem criou Deus? Né? Em outro sentido, essa pergunta remete a essa pergunta. Hoje em dia, nos dias atuais, nós falaremos o seguinte: se há um programador que programa o universo, porque nós estamos diante de uma simulação programada, então tem que ter uma inteligência que programe isso. Então, se há um simulador, se há um programador para o simulador, quem programou o programador? Não é? Então, aí, assim, enfim, as pessoas querem saber de onde veio Deus. Qual é esse princípio que se manifesta aí, que nós temos? Nós costumamos pensar a existência a partir de Deus, não é? Mas, às vezes se levanta a questão, bom, estamos
partindo do princípio de que há Deus. Excelente. Agora, de onde veio esse princípio? Normalmente a resposta que se dá para esse princípio é que ele é a causa de todas as causas. Mas acontece que o argumento contrário para esse argumento é o seguinte, veja bem, nós nos utilizamos do argumento de que tudo tem uma causa para explicar a causa, né? Então, se nós estamos usando o argumento de que há uma causa para a criação e que tudo tem que ter uma causa, então, se Deus existe, deve haver uma causa também para Deus. Nesse ponto, o argumento teísta normalmente é o seguinte, não, Deus, Krishna é a causa para todas as causas. Excelente. Só que isso dá um efeito, de certa forma, um efeito colateral do ponto filosófico de que nós estamos argumentando de que tudo tem uma causa. Então esse princípio também valeria para a causa original, que seria Deus, não é? Ótimo. Então vamos lá. Veja bem, olha só. Um dos atributos da Suprema Personalidade de Deus é a qualidade de ser infinito, ok? Nesse sentido, por exemplo, vamos supor, um princípio infinito, que seria Deus, ele remeterá a um princípio anterior a ele, mesmo que fosse, suponhamos que haja um princípio anterior a Deus. Esse princípio anterior a Deus só pode ser Deus numa qualidade mais completa. Entendeu? Vou explicar novamente. Ainda que houvesse um princípio criador para Deus, esse princípio criador para Deus também seria Deus, só que numa qualidade mais completa, ao ponto de ser capaz de criar Deus. Agora, suponhamos que exista um princípio criador para o Criador de Deus. Então esse princípio criador para o Criador de Deus só pode ser um princípio Deus ainda mais completo. Ou seja, isso retoma a uma dízima periódica infinita, que é uma das qualidades de Deus. É por isso que se diz que Deus é infinito. Então, toda vez que você vai a um princípio anterior a Deus, você se depara com Deus de uma forma ainda mais completa. Mas é possível isso, Devananda? Se Deus é completo, é possível que ele ainda possa ser mais completo? Sim, é possível. Nós temos o pretérito perfeito e temos o pretérito mais que perfeito. A perfeição inclui, dentro do processo de perfeição, a capacidade de continuar se melhorando ainda mais. Uma coisa que é perfeita pode se tornar ainda mais perfeita. Uma coisa que é boa pode se tornar melhor. Uma coisa que é melhor pode se tornar excelente. Uma coisa excelente pode se tornar perfeita. E uma coisa perfeita tem espaço para se tornar ainda mais perfeito. Essa é uma das qualidades de Deus. Então, havendo o princípio de que é o princípio que haveria aí um Criador para Deus, nós estaríamos imediatamente, automaticamente, inevitavelmente, irredutivelmente, nos deparando com um princípio ainda mais completo que fosse o princípio Deus. Ou seja, um Deus ainda mais completo, ou um ser, uma manifestação ainda mais perfeita e mais completa. Agora, para os Vaishnavas, que assim estamos acostumados a lidar com Krishna como sendo a fundação original de todas as manifestações existenciais possíveis de Deus, esse princípio também é válido para Krishna. Por quê? Uma vez que nós chegamos a Krishna, ainda que haja um Krishna que expande Krishna, porque o Krishna original, ele é um ser também infinito. Na medida em que nós nos remetemos ao Krishna original, pode haver um Krishna anterior a ele que expande o Krishna original? Sim, pode. E esse Krishna original seria ainda mais completo que o Krishna manifesto. Só que no caso de Krishna, todas as expansões de Krishna são completas. Por isso, uma pessoa que chegasse a Krishna poderia encontrar um Krishna atrás de Krishna, um Krishna atrás do Krishna e continuar assim infinitamente, que é uma das qualidades de Krishna, a qualidade de ser eterno. E nesse sentido, infinito, nesse sentido, haveria sim uma infinitude de possibilidades Krishna. Mas a pessoa pode argumentar assim, bom, então eu quero conhecer a origem de tudo, e aí eu vou entrar nesse infinito Krishna. Bom, pode ser que a pessoa pense isso. Agora, veja bem, olha só, essa ideia que o ser humano tem
esse anseio de desejar apreender a totalidade no absoluto, é um anseio que passa da seguinte maneira. Veja bem, existe um ditado, assim, quando uma pessoa, por exemplo, está com muita sede mesmo, ela diz assim, eu estou com tanta sede que eu beberia um rio inteiro. Então a pessoa tem realmente aquela sensação, aquela intuição de que ela beberia de fato o rio todo. Aí vai na direção do rio com aquela sede, com a vontade de beber o rio inteiro. A pessoa bebe 1,5 litro, no máximo, e pronto, já passa a vontade de beber o rio todo. E ela bebe um pouquinho e o rio continua praticamente intocado, né? É mais ou menos isso que acontece. A entidade vivente, na carência de Deus, ou na carência de um contato com o Supremo, ela pensa assim, eu quero aprender o absoluto, eu quero penetrar nos mistérios absolutos e aí controlar o conceito Deus. É uma intuição. Essa intuição, ela na verdade, ela é até saudável num certo sentido pelo seguinte motivo. Porque isso motiva a pessoa a querer compreender o absoluto, ela acaba exercitando aí os neurônios, exercitando aí o cérebro de tal maneira que pode ser que isso seja, pode ser não, isso é favorável para que ela então vá descobrindo o princípio Deus e evoluindo dessa forma. Então esse anseio de querer apreender o absoluto é saudável, porém o que acontece é que na medida em que esse ser, essa alma que deseja apreender o absoluto de maneira completa, vai se aproximando desse absoluto, ela vai experimentando esse absoluto e vai se nutrindo desse absoluto ao ponto de o anseio de controlar o absoluto passa e fica então a sensação apenas do desejo de experimentar o sabor do absoluto, ou o amor por Deus. E a ânsia intelectual de aprender intelectualmente o absoluto se transforma num desejo de uma ânsia de absorver plenamente esse absoluto no âmago do coração. E aí isso já é o amor por Deus. Entendeu? Olha só. E aí a vontade de aprender intelectualmente o absoluto passa se transformando em amor. E quando o amor brota no coração, a entidade fica tão satisfeita com esse amor que ela só quer o amor. E aí, claro, os fatores intelectuais básicos da busca de Deus fica sendo, de certa forma, secundário. É o que acontece com as grandes almas, os Mahatmas, que despertam o amor puro por Deus. Eles não querem escrever mais nada, eles não querem falar de filosofia, eles não querem mais nada, eles só querem absorver-se desse amor e pronto, aí é o que eles querem. Por exemplo, Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu, ele chegou no momento que ele falou para o Senhor Nityananda, ele disse assim, olha, cuida dos devotos, porque para mim já era. Eu estou numa introdução tão profunda com Krishna que eu não quero mais nada, eu só quero viver a minha história de amor com Krishna, eu não quero falar de filosofia, eu não quero me ocupar em debates teológicos, eu estou completamente esgotado dessa teoria de falar sobre Deus, eu quero só amor por Krishna. Isso aconteceu com Chaitanya Mahaprabhu, isso acontece muito com os devotos muito avançados, que eles se retiram para lugares isolados, eles não querem mais nada, eles não querem escrever livros, eles não querem falar de debates filosóficos, teológicos, eles estão simplesmente absortos num estado de graça e de amor tão profundos por Krishna, que é só isso que eles querem. Esse é o resultado final do cultivo do amor por Krishna, ou seja, a desistência total de todos os interesses relativos, inclusive os interesses relativos sobre Deus, para absorver-se completamente em amor por Krishna. O próprio Krishna, no Bhagavad Gita, fala sobre isso. Ele diz, Sarvadharma Parityajaya, não é? Ele diz, abandona todas as religiões, todas, inclusive aquelas que cultivam o conhecimento sobre Deus, e renda-se unicamente, exclusivamente a mim, ou seja, absorva-se em amor por mim. Isso vai ser uma delícia, você vai gostar e não vai querer outra coisa. Porque eu próprio, quando experimento o amor por mim, é só isso que eu quero na vida. E isso vai acontecer com você também. É mais ou menos essa a ideia que Krishna está querendo transmitir aí, com o abandona tudo e fica comigo que você não vai se arrepender. Agora,
assim, concluindo esse ponto, porque eu queria falar uma coisa aí, só que eu entrei na história de Chaitanya Mahaprabhu e agora que voltou aqui na minha mente, Dhruva Maharaja. Né? Dhruva Maharaja é um exemplo desse fator aí que eu estou falando. E Dhruva Maharaja, ele tinha a expectativa de querer dominar o Supremo, de controlar o Supremo, de querer aí apreender o Supremo, queria uma opulência material, uma grandeza, etc. Só que quando ele se deparou com Vishnu, ele ficou tão encantado com a beleza, com a formosura, com a delicadeza, os traços amorosos de Vishnu, que isso tocou o coração de Dhruva Maharaja, e o coração de Dhruva Maharaja se derreteu de êxtase de amor por Vishnu. E Vishnu sorriu para ele e disse: meu querido, você queria a minha audiência porque você estava esperando alguma coisa de mim, certo? Aqui estou eu, por favor, peça o que você deseja. Dhruva Maharaja simplesmente ficou sem palavras e disse: eu não quero nada, a única coisa que eu quero é contemplar você para todo sempre, para a eternidade. Eu esqueci, eu nem me lembro mais o que eu queria mesmo. Vishnu lembrou ele: você quer um reino. Ah, é verdade. Não quero mais. Isso é como procurar cacos de vidro. Eu encontrei um diamante, você é o diamante. Por que eu quereria essas redundâncias? É você que eu quero. O coração de Prahlada Maharaja despertou uma doçura tão intensa de amor que ele então se esqueceu de tudo. Não queria mais nada. Isso acontece quando a alma se aproxima de Vishnu e se encontra com Krishna. Ela desiste de todas as redundâncias apenas para vivenciar essa história infinita e eterna, lindíssima, que é um conto de fadas de amor que ocorre entre a alma e o Senhor Supremo, Vishnu. Ou então, quando fica ainda melhor, acontece com Krishna. Agora, se o interesse é mais fundo, aí poderíamos introduzir o conceito Radharani na história, mas eu não vou fazer isso, porque senão vai ser uma overdose aí. Vamos ficar por aí, já tá bom. A parte da última parte da pergunta do Bhakta Mateus, que é uma pergunta super legal, eu gostei. Parabéns, viu, Mateus? Continue assim e vai fundo mesmo, faz perguntas, questiona mesmo, porque o caminho é esse, tá? E eu estou aqui me disponibilizando como um amigo, como aí um acompanhante aí do seu caminho, porque você tem futuro, tá? Se continuar assim, vai muito longe. E tem a última parte da pergunta. A última parte da pergunta aí, olha só. Ele quer saber o seguinte: se dentro de um programa muito maior desenhado por entidades, pode ser, se esses seres que criariam Deus, Vishnu, se eles não seriam seres malvados. Aí, bom, é o seguinte, veja bem, olha só. Como eu disse, a primeira pergunta, né, a primeira parte da pergunta, já meio que responde essa parte final, é a primeira parte da resposta. Por quê? Um ser que criasse Krishna é tão doce, é tão delicado, tão gentil, tão inocente, tão puro, é uma criança na verdade, né, uma criança amorosa. Então, um ser malvado, ele precisaria se tornar um ser parecido com Krishna para poder criar Krishna. Então, na medida em que ele se transformasse em Krishna para ter a inspiração de criar Krishna, pronto, ele já seria absorvido pela doçura intensa de Krishna e seria, digamos assim, convertido para a consciência de Krishna. Aí não haveria ser malvado nenhum nesse caso. Agora, vamos tratar do assunto de forma filosófica, né? Mais séria. Eu estou aqui brincando um pouco para descontrair, mas vamos tratar do assunto mais sério. Olha só, como poderíamos ter aí uma observação objetiva que pudesse servir como uma referência filosófica, observável e, enfim, que pudesse ser entendida de uma maneira geral. Veja bem, eu vou dar um exemplo para você, porque inclusive o mundo material poderia, teoricamente, né, ter sido criado por um ser malvado. E nesse sentido, é uma teoria ensinada pelos agnósticos. Tá? Isso daí, essa semente aí não de dúvida, de incerteza, mas essa semente de possibilidade de que nós estejamos lidando com um ser, originalmente, que é um ser com um princípio malvado em si, chama-se agnosticismo. É uma teoria agnóstica. Os pensadores agnósticos, eles admitem a existência de Deus. Entretanto, por conta do fato
de que o mal é uma situação observável no mundo material, então, quando eles observam o mundo material, eles identificam que existe sofrimento, mortes, etc. E automaticamente eles concluem que se houver um programador, que há um programador inteligente por detrás de tudo isso, esse programador, ele tem em si uma parte malvada, uma parte cruel, que o torna capaz de criar um mundo material com as características de maldade e crueldade que nós podemos ver. E aí essa é a teoria do agnosticismo. Bom, eu não vou entrar muito nos detalhes aqui dessa questão do agnosticismo, porque na minha série, a Cosmologia Védica e a Origem do Mal, eu tratei desse assunto extensamente. Então eu sugiro que você, qualquer pessoa que queira compreender melhor a explicação que nós damos a respeito, a resposta que nós damos para o agnosticismo do ponto de vista da consciência de Krishna, está disponibilizado no meu canal aí, Caminho dos Devas, uma série chamada a Cosmologia Védica da Origem do Mal, ok? Aí são 20 capítulos, é uma série com 20 capítulos, cada capítulo tem aí uns 4 ou 5 vídeos, onde são explorados várias áreas dos setores do conhecimento humano a respeito de Deus, inclusive o agnosticismo. E, bom, tá aí disponível, tá? Mas, só para dar um exemplo aqui, para dar uma resposta básica aqui, tomemos, por exemplo, como referência uma melancia. Parece estranho, né? O que tem uma melancia a ver com esse assunto? Veja bem, olha só. Observe uma melancia. Uma melancia, quais são os atributos de uma melancia? Eu estou falando isso porque eu adoro melancia. E Prabhupada também gostava de melancia. Não sei se vocês conhecem um passatempo de Srila Prabhupada, que ele estava doente no hospital. E aí os devotos foram visitar Srila Prabhupada no hospital para tentar animar ele, que ele estava meio tristinho, meio derrubadinho, estava lá, dodói, com injeção e tudo. E aí os devotos foram lá para dar uma animadinha nele e chegaram lá com muitas frutas. E disseram assim, Prabhupada, e trouxemos laranja. Ele fazia assim, Prabhupada, também tem abacaxi. Ah, Prabhupada isso, Prabhupada aquilo, Prabhupada não demonstrava nenhum interesse. Aí os devotos, uma devota disse assim, Prabhupada, trouxe melancia. Aí então, nesse momento, Prabhupada sentou na cama e disse, that's I want, este eu quero. Sentou e desfrutou a melancia. A melancia foi o que conseguiu assim, animar Prabhupada. Então, eu também adoro melancia, nos dias de Ekadasi, eu como melancia e pronto, eu fico completamente satisfeito e está ótimo para mim. Só com frutas, melancia. Agora, sem fugir muito da história, já fugi um pouco, mas valeu a pena, Prabhupada sempre vale a pena, né? Agora, voltando à melancia, aí está a melancia, vamos observar a melancia. A melancia, olha só, o que tem na melancia? Tem uma forma arredondada, que é uma forma, assim, graciosa, não é? Inclusive as formas arredondadas são graciosas, por isso as mulheres são arredondadas, elas têm formas graciosas, são redondas. A melancia tem uma forma arredondada, apesar de que os japoneses já criaram uma melancia quadrada dentro de um negócio de vidro, mas é artificial, né? A melancia não nasce quadrada, ela é redonda. Então a melancia é arredondada, tem forma opulenta, não é? Tem cor, por fora é verde, com detalhes, com rajadas esverdeadas de tonalidades, e por dentro ela é super vermelha, lindíssima, atrativa, é um choque de beleza, uma melancia vermelhinha, linda, não é? E ela é perfumada, o cheiro de melancia é uma delícia, e o sabor da melancia é uma coisa assim que simplesmente é um choque. É um choque. Então veja bem, olha só, se eu fosse Deus, por que eu criaria uma melancia com todos esses atributos se eu não fosse uma pessoa amorosa? Se eu quisesse apenas, numa teoria de Matrix, nutrir o ser, para explorar o ser, se eu fosse um malvado, como é a teoria do filme da Matrix, que explora os seres, eu não criaria todos esses atributos na melancia. Bastaria a semente. Só a semente seria suficiente para nutrir o ser humano. Lá no espaço sideral, os astronautas não comem apenas sementes com aminoácidos e é o suficiente para que eles sobrevivam lá 3, 4 ou 5 meses? Então, se eu fosse malvado, eu simplesmente colocaria para os seres humanos sementes, eles comeriam sementes e aí pronto, estariam aí comendo sementes e sobreviveriam só comendo sementes. Mas não, na melancia eu coloco, tem sementes,
Mas além, a semente é uma delícia também, eu não sei, eu adoro mastigar a semente, é um sabor delicioso. Eu gosto, tem muitas pessoas não, mas eu gosto das sementes também. Eu gosto de tudo da melancia. Inclusive a casca, se pode fazer doce com a casca da melancia. Mas vamos lá, esse é outro assunto. Agora, o que acontece é que tudo isso, a nutrição seria o fator principal, nutrir. Só que a melancia ela só não apenas nutre, ela tem perfume, ela tem sabor, ela tem cheiro, ela tem cor, ela tem forma, é tudo agradável. Então, afora o fato de a melancia nutrir, tem muitas coisas extras que são presentes, que não precisariam estar ali. Cor, sabor, perfume, tudo isso não precisaria estar aí. Se o objetivo fosse apenas nutrir o ser humano, não haveria necessidade de tudo isso. Essas opulências extras é parte da bondade, da misericórdia, do amor de Deus, para fazer a nossa experiência dentro da simulação ilusória o menos impactante possível, o mais leve possível. Por isso tem bolinhas coloridas nas joaninhas, as flores são coloridas, o mundo é lindo. Apesar de ser simulado, baseado em carbono, portanto se deteriora com uma certa facilidade, ainda assim a beleza estética alivia o impacto da experiência, que é vivenciar uma experiência transitória, ilusória e terapêutica apenas. E isso tudo é parte da bondade de um ser lindo, inteligente, artístico e criativo por trás de tudo. Então, se você quer entender se Deus é bom, observe as melancias. Vai descobrir que ele não é apenas bom, mas ele é lindíssimo e amoroso, ok? É isso aí, pessoal. Vamos encerrar aqui. Hare Krishna. E tem outras perguntas. Esse é o vídeo, eu respondi uma pergunta. Na verdade, eu respondi uma parte da pergunta nesse vídeo. Tem mais. Se você quiser, pode abrir o outro vídeo na sequência aí que você vai saber. Tem mais coisas. Esse menino aí, esse Bhakta Mateus aí, ele tá aí me colocando... Aí a pergunta começou aí, ó. Então, bom... Já que você quer que eu faça todas as perguntas, então segura aí. Aí vai. Pode mandar, meu querido. O coração tá aqui, ó, aberto para você. Hare Krishna. Namastê.